E no vídeo de hoje iremos detalhar sobre a vascularização da região nasal. Eu sou doutora Ana Paula Paixão, anatomista. Eu ajudo profissionais da estética a adquirirem segurança nas aplicações faciais para promover relaxamento muscular por meio da anatomia da face. Bom, é importante lembrar aqui que durante o tratamento dessa região nasal, as aplicações do fármaco, do ativo, elas são superficiais. Por quê? Pele extremamente fina nessa região, compartimento superficial de tecido adiposo, pouquíssimo também nessa região, e o músculo ele é superficial. O tratamento ele é feito dentro da área de segurança e com bastante cautela para não se atingir o osso nasal e causar dor intensa ao paciente. Importante também de se evitar infiltrar em outras estruturas que não o alvo de tratamento. O conhecimento da anatomia, então, ele é fundamental nesse momento. Vamos detalhar, então, os vasos no que envolve artérias e veia dessa região nasal para apoio na minimização dos erros no que envolve lesão desses vasos e consequente hematoma e também disseminação sistêmica desse fármaco, desse ativo. Bom, a face ela é ricamente vascularizada por artérias e veias de pequeno calibre, que medem em torno aí 0,5 milímetros. E essas estruturas costumam fazer comunicação de um lado com o outro na altura da linha média, denominado de anastomose, ou seja, as artérias de um lado se comunicando na altura da linha média por meio de uma anastomose, ou seja, por meio de um encontro de um lado encontrando com o outro na altura da linha média. Acontece tanto para artérias quanto para veias, às vezes é em maior quantidade quando a gente pensa em comunicação, em anastomose. Então vamos entender melhor essa região nasal, que é o nosso foco, e os vasos que vão chegar nessa região para irrigar e para drenar essa região. Bom, então quando retiramos a pele, vamos ver basicamente compartimento superficial de gordura, onde na região dorsal do nariz externo eu não vou encontrar. Vou encontrar basicamente na região da base, mais especificamente na região do ápice do nariz. Aqui o ápice do nariz. Então aqui nós encontramos mais uma vez o nariz externo, forma triangular, forma piramidal. Mas cadê os vasos? São em média 5 vasos principais aí que vão fazer parte, que vão compor a irrigação e a drenagem dessa região nasal. Meu Deus do céu, né? Que imagem é essa? Quanta coisa, quantos vasos? Bom, é isso mesmo. Por isso a importância do conhecimento da anatomia, a importância do conhecimento dos vasos. Só que para ficar mais fácil, eu costumo ajudar no seguinte pensamento. Vamos pensar, vamos estudar por regiões. No caso agora, nós vamos estudar a região nasal. Quais são os grandes vasos que vão chegar aí? Quais são os vasos principais que vão dar ramos para a região nasal? Então, nós vamos mostrar isso. Ou seja, vamos chegar aí, como trajeto final, 5 vasos principais que vão vir de outros. Ou seja, de onde vêm esses vasos e para onde vão esses vasos? É assim que nós temos que aprender. De onde vem, para onde vai. E nesse trajeto, existem estruturas importantes, marcantes para me ajudar a identificar esses vasos? Isso é a importância de se entender a anatomia. É entender de onde vêm esses vasos e para onde vão esses vasos e o trajeto. Se existe alguma relação com alguma outra estrutura anatômica que vai me arremeter aquele vaso. Olha, eu tenho que tomar cuidado porque ele pode estar passando tal estrutura. Então é assim que vamos aprender a anatomia. Nessa imagem, basicamente, eu estou mostrando a artéria. Elas estão vindo de várias regiões que aos poucos eu vou explicando. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, raciocina aqui comigo. As 5 estruturas, no caso aqui, 5 artérias que vão estar chegando aí na região nasal. Importante lembrar que quando eu falo de artéria, eu também tenho que pensar que vão estar aí também as veias,
com o mesmo nome, basicamente com o mesmo trajeto e o mesmo calibre, ok? Então, se eu falo de artéria, também é importante lembrar da veia, que basicamente está ali ao lado, próximo dessa artéria que eu menciono. Então, 5 artérias principais que vão chegar na região nasal. A primeira é a artéria septal. De onde vem? Ela vem da artéria labial superior. A artéria septal, para onde ela vai? Para o septo nasal, o nome dela falando. A artéria septal, ela vem então da labial superior e ela vai para o septo do nariz externo. Então, o nome dela, artéria septal, o nome às vezes já fala para onde vai o destino. E aqui o trajetinho dela aqui, entendeu? Então, é isso que temos que consolidar, que temos que aprender. Próxima artéria, é um outro ramo septal também, nós temos aqui uma artéria septal, só que ela vem também de uma outra artéria, que é a artéria facial. Nesse caso aqui, ela não veio da labial superior, ela veio diretamente da artéria facial. E para onde ela vai? Também para a altura da base do nariz, para a região do septo nasal externo, ok? E a outra, essa aqui, olha que legal. Essa aqui, basicamente, é denominada de artéria nasal lateral, o nome nasal lateral. Quer dizer que o destino dela final é a região nasal lateral? Sim, a altura aqui da base, da asa do nariz. Então, essa artéria nasal lateral está vindo da onde? Está vindo da facial, ou melhor, da transição do ramo terminal da facial, iniciando então o que? A angular. A artéria facial, quando chega na altura da haste de nariz, ela se torna artéria angular. Então, aqui ela vai dar um ramo medialmente, no sentido medial, onde se torna aí a artéria nasal lateral, porque ela vai irrigar região lateral de nariz, pegando, então, também base na altura aqui de asa de nariz. Olha que legal! E a quarta artéria que faz parte da região nasal é a artéria dorsal do nariz. Olha ela aqui. Então quer dizer que ela vai para a região do dorso, raiz, dorso? Sim, é esse raciocínio. De onde ela vem? Ela vem de uma artéria denominada oftálmica, que essa oftálmica vem lá da carótida interna. São exceções na face. A face, basicamente, de onde que vem as grandes artérias aí da face? Da artéria carótida externa, com algumas exceções, que é a carótida interna, que vai dar aí, dentre elas, a oftálmica, dá a dorsal do nariz. E além de outras, que é a supraorbital, supratroclear, lacrimal. Mas vamos pensar que 90% na face, tudo que vem quando a gente pensa em artéria, é da carótida externa. O restante, algumas, como eu mencionei aí, vai ser da carótida interna, como essa que chega na região de raiz e dorso do nariz, que vai ser então a artéria dorsal do nariz. Olha que legal esse raciocínio, hein? E mais uma e última, que seria então a artéria infraorbital. Então quer dizer que ela vai chegar na região inferior à órbita? Sim, o destino dela é aqui. E aí ela vai dar uns raminhos laterais também para apoiar aí a artéria nasal lateral, irrigando também região lateral de nariz, região aí de asa de nariz. Olha que legal entendermos as 5 estruturas aí que vão compor a irrigação e a drenagem do nariz externo. Vamos agora adentrar nas origens desses vasos, ou seja, de onde realmente que vem, quem é o responsável por tudo nessa face, qual que é o grande vaso que vai dando os seus ramos colaterais, os seus ramos terminais, até chegar na região nasal. Então é isso que eu vou mostrar aqui. Só que o mais engraçado e o mais interessante que eu acho nessa imagem aqui, antes de eu passar para as outras, é o seguinte: olha aqui onde eu estou passando esse meu cursor. Observe que é uma região, na região nasal e na linha mediana. Olha aqui os vasos como se encontram aqui.
Os ramos dos vasos principais que eu falei, quando eles chegam aqui, eles são bem menores. Então, se eu souber a anatomia dessa região e se eu souber a área de segurança de tratamento, que vai ser numa região losangular, na transição entre osso nasal e cartilagem nasal, tem vídeos meus lá no meu perfil completinho, delimitando a área de segurança, correm lá para ver. Então, se eu traçar novamente a área de segurança aqui, eu vou mostrar que o contato com os vasos principais vão ficar mais distante. Então, a intercorrência aqui ela vai ser menor. Se ocorrer, vão ser hematomas, pequenos hematomas, equimosezinhas, de vasos de bem menor calibre, de arteriolazinhas, de vênulazinhas, de estruturas bem menor em relação aos principais que estão chegando aí. Então, por isso nós não devemos desesperar quando eu mostrei aquela imagem de diversas estruturas vasculares chegando na face. Primeiro, delimite a região de tratamento, acha as estruturas principais que chegam ali, aí sim, para raciocinar e evitar lesões de vasos maiores, de maiores calibres. Então, vamos dar continuidade. Bom, tudo vem basicamente de alguns vasos principais. Quando a gente pensa em vaso que chega da face, quem é o principal? Quem é o de origem principal? A artéria carótida comum. A artéria carótida comum chega na altura da cartilagem tireoide, do pomo de Adão, ou seja, do gogozinho. Ela vai dividir em carótida interna e carótida externa. A interna vai para a região interna do crânio. A externa vai para a externa, vai para a face. Ou seja, 90% da nossa face é pela carótida externa, com exceções de alguns que vêm da carótida interna e que vai sair aqui, nessa região supraorbital, vai dar também a dorsal do nariz. Então, existem algumas exceções que vêm da interna, mas 90% a nutrição, quando a gente pensa em artérias, é da carótida externa. Então, aqui, a carótida comum, já dividindo na altura aí da vértebra C4, por exemplo, cervical 4, na altura da cartilagem tireoide, ela se divide em externa. Da externa, ela dá basicamente 5 raminhos e um medial, na verdade 6 no total, né? Então, eu tenho aqui a tireoide superior, a lingual, a facial, que vai lá para a face, olha o nome facial, olha que legal. Então, ela vem lá anteriormente aqui ao músculo, a inserção do músculo masseter, na altura aí do ramo, da mandíbula, do terço médio, ela vai subindo, adentrando na face. Então, nessa altura de terço médio, ela se encontra mais superficial, tanto é que a gente consegue sentir a pulsação, né? Por meio aí da palpação, a gente consegue sentir a pulsação na região aqui de ramo de mandíbula, de margem inferior de mandíbula. Anteriormente, a inserção do músculo masseter. Então, aqui ela se torna mais superficial e aí ela vai e adentra pelo platisma, músculo platisma, a porção, a fibra dele superior aqui chegando, ela perfura, ela adentra, encontra com o músculo bucinador, na altura aqui da comissura oral, dando os seus raminhos labial inferior, superior, e ela continua subindo. Na altura da asa do nariz, na base aqui do nariz, ela se torna então angular. Ela se torna angular. Então aqui ela se torna angular e ela vai dar o ramo, a famosa artéria nasal lateral que vai irrigar a asa de nariz. Então olha que legal, ela aqui ó, subindo. E aí ela pode fazer a anastomose com as que vêm lá da carótida interna, no caso aí, os raminhos da oftálmica, ela pode encontrar aí com os raminhos da oftálmica, com a dorsal do nariz, fazendo a anastomose nessa altura mais superior, onde ela finaliza. Olha que interessante. E aqui mostrando esse exemplo, né? O músculo masseter e a artéria facial chegando aqui, olha que legal, ela adentra no platisma,
tem uma relação com o bucinador, músculo bucinador, e ela vai dar labial inferior, superior na altura da comissura oral, e ela continua subindo, tendo uma relação com o músculo levantador do lábio superior, certo? E ela sobe mais, tendo um contato mais ainda com o músculo levantador do lábio superior das nariz, onde realmente ela se encosta nesse músculo, e aí ela já é o ramo terminal, que é denominado de artéria angular, fazendo então a anastomose, ó, com raminhos da oftálmica, aqui palpebral superior, medial, inferior, medial, encontrando também com a dorsal nasal. Olha que legal esse raciocínio. E continuando aqui mostrando a dorsal, tá? A dorsal do nariz, dorsal nasal, que é a artéria que vem lá da oftálmica. Olha aqui que legal. Carótida interna, parte cervical, parte petrosa, que ela está adentrando ao osso, ó. Parte cavernosa, olha lá, e parte cerebral em contato lá com a fossa cerebral, entendeu? Então, aí daqui sai a oftálmica, olha lá, olha aqui que legal, a porção cerebral e saindo a oftálmica aqui, lá na parte cerebral média do osso cerebral médio. Então, olha, mais uma vez aqui e a gente continua. Olha aqui, subindo aqui a carótida interna. Então, vou ter aqui o canal, o quê? Óptico. Então, a artéria oftálmica, ela adentra pelo canal óptico e vai dar os seus diversos ramos que a gente vem falando, supraorbital, supratroclear, lacrimal, e mais medialmente ela dá, então, a dorsal do nariz. Então, mais uma vez aqui, carótida interna, aquela porção cerebral, ela dando um raminho mais medial, que é a artéria oftálmica, e aqui a oftálmica dá diversos ramos, ela finaliza dando seus diversos ramos aí, terminais dela, e dentre ela vai dar a artéria dorsal do nariz, que sai aí atravessando o septo orbital, na órbita, na saída aqui, medialmente, superiormente ao globo ocular, e ela sai medialmente pegando região de raiz e região também de dorso de nariz. E aqui, o que a gente quer mostrar aqui? A gente quer mostrar aqui a saída da infraorbital, mas basicamente de onde ela vem? Ela vem, então, da porção terminal da carótida externa, que é a maxilar e também a temporal superficial. Então, a porção que dá o raminho infraorbital é a porção maxilar, a artéria maxilar. Então, a artéria maxilar, ela tem diversas porções, a porção mandibular, a porção pterigóidea e a porção pterigóidea palatina. Essa porçãozinha aqui, ela aí vai dar vários ramos, né? Alveolar, superior, posterior, alveolar, superior, olha lá, superior, anterior, que vai lá para o osso alveolar. Então, ela chega aqui na fossa pterigóideo-palatina, que tem contato tanto com a região pterigóidea quanto com a região palatina. E aí, ela vai dar um raminho aí também, dentre elas, dos raminhos que ela dá, o raminho terminal também, que vai ser a infraorbital, saindo pelo forame infraorbital, olha que legal, para irrigar a região lateral de nariz, região de asa de nariz lateralmente, né? Olha aí que legal, e aqui mostrando também, mais uma vez, todo esse trajeto e as suas porçõezinhas maxilares, né? E aí, mais uma vez, mostrando a porçãozinha aí mandibular, pterigóidea palatina. Na pterigóidea palatina dá o raminho infraorbital. Quando chegamos em veia, basicamente é o mesmo raciocínio. Lembrando que onde eu tenho artéria, eu vou encontrar as veias também. Mesmo calibre, mesmo nome, basicamente o mesmo trajeto. O que modifica um pouco são as anastomoses, as comunicações que vão existir em maior quantidade, com objetivo mais clínico mesmo, ou seja,
Se existe uma obstrução em um trajeto, vai ter-se outras alternativas de trajeto desse sangue, porque naquele trajeto mais comum, por exemplo, existe uma obstrução. Então, é um meio de saída, uma alternativa quando ocorre uma obstrução, por exemplo. Então, vamos de exemplo aqui. Nessa imagem, o que eu estou vendo? Eu estou vendo vaso supraorbital, supratroclear, infratroclear. Olha já a anastomose aqui com a porção facial terminal, que é a veia angular. Olha aqui a dorsal do nariz. Olha aqui a nasal lateral, tudo drenando para quem? Para angular. A gente pensa aqui, quando a gente pensa em veia, é o sentido contrário. Artérias vão dar os ramos, o sangue está saindo do coração, sempre no sentido de saída. Já a veia é tudo chegando, tudo vem formando para chegar no coração. Então, olha lá, a dorsal do nariz vai drenar para angular, a nasal externa também drena para angular. Olha a anastomose existente entre a infratroclear, as palpebrais, superior, inferior, mediais. E continua descendo. Olha o ramo septal, drenando para a facial, porque aqui já torna-se facial, né? Passou da altura da asa do nariz, já finalizou. Então, a angular já se torna facial. Olha a labial superior. Então, viram a diferença? Tudo vem formando. A gente fala que são tributárias, são as afluentes. É como se fosse um rio. Rios menores vão caindo em rios maiores, até formar grandes rios. É assim que funciona, é o mesmo raciocínio para as veias. Veias vênulas, veias de pequeno calibre, de médio calibre, até formar as veias de grande calibre, que no caso aqui no pescoço vão ser as jugulares internas. Então a gente vai observar que todas essas vão drenar, vão ser levadas, todas essas veias aí vão ser levadas para veias de maiores calibre, para ajudar a formar ou para cair nas veias de maior calibre. O raciocínio basicamente é esse. Então, olha aqui. Aqui eu estou falando da jugular interna. É como se fosse a carótida externa quando a gente compara com a artéria. Então, jugular interna. Então, tudo vem ajudar aqui para drenar nela. Ela já está formada, quando ela sai do crânio, certo? Pelo forame jugular, já é a jugular interna, nesse caso. Então, tudo vem aqui para cair nela. São as tributárias, são as afluentes que vão drenar para essa jugular interna, para aí jogar para as mais inferiores e aí retornar ao coração. Aí vai ter, depois da jugular interna tem a veia braquicefálica, depois a cava superior, pronto, caiu na cavidade do coração, ou seja, no átrio direito, por exemplo. Ok? Então, olha aqui que legal, ó, a angular saiu da região da asa do nariz, se torna facial. E aí vai cair lá na jugular interna. E há várias veias caindo nela. E aqui continua no mesmo raciocínio, a gente vê essa questão da formação das grandes veias a partir das pequenas que surgem lá da região nasal. Olha lá, a angular, drenou para ela a nasal lateral, encontrou aqui em cima com a dorsal do nariz. Vão encontrar aqui com a septal, labial superior, tudo trazendo aqui para facial. Facial vai desembocar lá com o facial comunicante lá na jugular interna. Aí a facial ela pode receber outras tributárias da facial profunda, por exemplo, e até se tornar aqui a jugular interna. E aqui no mesmo raciocínio, olha lá, oftálmica superior, olha o outro caminho que pode incorrer. Então, veia angular recebendo todas as tributárias, que a gente já vem falando que vem da região nasal. E ela pode seguir um outro caminho, que é a veia oftálmica superior, ela mandando lá para o seio cavernoso, mais internamente, lá em contato lá com o encéfalo, ok? De lá ela pode seguir ao seio petroso inferior,
cair no finalzinho do seio sigmoide e vir ajudando a formar a jugular interna. Olha, essa aqui já vem ajudando a formar. As outras apenas vão cair porque a jugular já está formada. Então, olha o raciocínio para entender. Mais uma vez, olha lá, ó. A veia aqui, essa aqui no caso é a supraorbital. E olha o encontro dela com a angular e ela podendo pegar a oftálmica superior, que vai cair lá no seio cavernoso e todo o trajeto até formar a jugular interna. E também tem outra saída, que a angular continua descendo e se torna facial, pegando aqui todas as tributárias que vêm da região nasal. E aqui o mesmo raciocínio, só fui mudando de imagem para a gente ver que ocorre a mesma coisa até se formar ou ajudar ou drenar aí na jugular interna. Bom, e a gente fecha o raciocínio quanto à vascularização detalhada da região nasal. Importante lembrar então que é uma área muito irrigada, muito drenada, artérias importantes, veias importantes que vão chegar nessa região. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do assunto de hoje e até a próxima.